Aproveito também para agradecer a presença das seguintes autoridades representantes. A deputada estadual Márcia Lia, que acabou de chegar. Muito obrigada, deputada. Seja bem-vinda. A vereadora Duda Hidalgo também está conosco. A superintendente do IBAMA, a senhora Perla Miller. Perla está ali. Perla, obrigado. O senhor Edson, representando o deputado estadual Marculino. O senhor Odair, representando o deputado estadual Newton Tato. O senhor Renato, representando a deputada estadual professora Bebel. Está aqui também. Obrigado. Agradecemos a presença de todas as... Quem? Bom, agradecemos a presença de todas as cooperativas, associações e comunidades locais que estão hoje conosco aqui, além de todos os trabalhadores rurais sem terras, assentados e acampados da região de Ribeirão Preto, a quem se destina esse evento para um momento de fala, de discussão e de enriquecimento de todos nós. Obrigado a todos pela presença. Se eu não citei alguém... Oi? Palma para nós também, isso aí. Isso. Eu peço desculpa se eu não citei alguém. Por favor, procura o Luciano que a gente já anota e cita, tá bom? Luciano, por favor. Eu convido para fazer uso da palavra o senhor Luiz Zucchi, representando o MDA. Bom dia a todas e a todos. Deputada, minha deputada Márcia Lia, como vai? Bom dia, tudo bem? Eu queria me cumprimentar o assessor do deputado estadual Marcolino, Luiz Cláudio Marcolino está ali, o Aguinaldo. Sim, essa composição da mesa aqui. A Nivalda, que eu não conheço, né, Nivalda? Tudo bem? Bom dia. Eu vou ser muito rápido, porque esse encontro eu acho que é muito mais para a gente ouvir do que para a gente falar. Eu sei que tem umas oficinas programadas aí para depois. E eu li, quando o Luciano mandou o convite lá para o ministro, eu sou assessor especial dele. Eu li, por isso estou aqui. Ele está lá no outro evento do MST, lá em Guararema, né, na festa de 40 anos do MST, ele está lá. Por isso não está aqui. E eu li um pouco da justificativa desse encontro aqui, que é o cooperativismo, isso, né? E eu não sei se vocês sabem, a gente está com um projeto de decreto de fortalecimento do cooperativismo. Já ouviram falar desse decreto? Ele está na Secretaria Executiva do Ministério. Eu vou mandar para o Luciano depois. Acho que é bem conveniente. Não sei se você já viu. Cadê o Luciano? Você já viu, Luciano, esse decreto? Porque foi uma discussão feita em conjunto com as cooperativas. Você chegou a ver, Luciano? Vocês participaram ou não? Eu vou mandar para você, porque a gente está falando aqui hoje para falar do cooperativismo, do fortalecimento do cooperativismo que ficou durante 8 anos esquecido, né? E nós estamos na Secretaria Executiva já em fase de ser assinado um decreto para fortalecimento dos programas de cooperativismo. Não sei se você chegou a participar dessa discussão, se vocês participaram, mas ele está na Secretaria Executiva. Eu queria só ler um trechinho do decreto aqui para vocês, que eu acho que ele é bastante interessante e vem muito de encontro a essa proposta de vocês aqui hoje. Então, ele tem, entre outras coisas, ele tem o programa Coopera Mais Brasil, que tem os seguintes objetivos: aumentar o número de dirigentes, gestores técnicos e cooperados qualificados para melhorar e exercer as funções e atuações nas organizações produtivas de agricultura familiar. Então, todos os órgãos que têm algum tipo de relação com a agricultura familiar vão estar nesse decreto, vão estar beneficiados por esse decreto, que deve entrar em vigor ainda este ano até a metade do ano. Eu vou mandar depois para você, Luciano, para você ler, para você entender melhor do que você é advogado ou não, entender melhor do que trata esse decreto, para passar para vocês. E acho que vocês podem fazer parte, inclusive, do movimento para que esse decreto seja assinado logo. Ele, de fato, traz grandes melhorias para o setor de cooperativas. Ele vai ter vários conselhos, eu não vou me estender muito nessa fala, mas ele é composto por quatro ministérios, né? Minha assessora, minha esposa ali, é o MDA, o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente e o MAPA, não é isso? O Ministério do Trabalho. São 5 ministérios, na verdade, que compõem esse decreto, que vão fazer o trabalho de reforçar e restabelecer a força do cooperativismo nesse país, que é, de fato, ela está sobrando alguma coisa da minha assessora. Organizar, é isso. Bom, gente, é isso. E eu queria, em nome do ministro Paulo Teixeira, colocar aqui o MDA à disposição de vocês. Vocês sabem que o MDA hoje tem nas suas fileiras, lá nas suas frentes,
vários representantes do Ministério. Tem um assessor especial que está com a gente, trabalha comigo, Alexandre Conceição, que eu acho que vocês devem conhecer. O companheiro da companheira Kelly está com a gente lá também no MDA, entre outras pessoas. E o Ministério e o Ministro está à disposição de vocês para o diálogo, para a construção e para fortalecer o movimento. Certo? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Suki. Eu convido agora o Leandro, como representante do CEAGESP, para dar suas palavras. Leandro, você podia ir um pouquinho para frente, porque tem um problema de som aqui. Ah, tá. Só mais ali no meio. Bom, primeiro cumprimentar a mesa, né? Todos fomos companheiros aqui, todos aqui presentes, das cooperativas. Essa iniciativa, em relação à CEAGESP, surgiu por conta de umas visitas que nós estamos fazendo a todas as cooperativas, todos os assentamentos, e dialogando com vocês, né? Nós tiramos uma ideia de fazer esse encontro, né? Juntamente com o coordenado pelo Botelho, né? E surgiu esse encontro aqui. É bom receber vocês aqui. Esse espaço é da CEAGESP, mas é do armazenamento, não é do entreposto no qual eu represento, porém, esse espaço aqui já faz 13 anos que está parado, e a gente estamos negociando para disponibilizar uma feira para todos vocês estarem expondo, vendendo os produtos aqui. Fazer um teste, né, Botelho? Fazer uma iniciativa de criar uma feira para que vocês tragam os produtos que nós identificamos que é a maior dificuldade de estar produzindo e estar vendendo no CEAGESP, que é muito difícil lá. Lá tem atravessadores, tem grandes, poderosos, e a gente quer investir em vocês. Pessoal que trabalha, que produz e vocês mesmos vender, não ter esse atravessador. Esse é o grande objetivo. Então, parabenizar a presença de vocês todos estarem aqui e estamos à disposição para estar organizando essa feira. Tá? Um bom dia, não vou estender também, que é o dia de vocês. Obrigado, Leandro. Estamos com um provado técnico aqui, gente. Pediram para ir para frente, mas não pode porque a câmera está ajustada para cá. Então, eu vou pedir para que quem fale um pouquinho mais alto. Problemas de técnica, né? Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Faz parte. Bom, eu convido agora o nosso representante do INCRA, Diogo, para também fazer uso da palavra. Por favor, Diogo. Então, você pode falar daqui mesmo. Pode ir mais alto. Mais alto. Mais alto. Bom dia a todos e todas. Em nome da superintendenta, né, do INCRA, do Estado de São Paulo, a gente gostaria de agradecer o convite, né, do MST, das associações, cooperativas, das comunidades. Justificar que a Sabrina não pôde estar porque teve uma agenda meio que em cima da hora no Pontal do Paranapanema e ela ainda está em curso, né? A princípio a ideia era do Pontal vir direto para cá, mas a geografia do estado de São Paulo às vezes é um pouco complexa para esse deslocamento, então por isso ela não pôde estar aqui, mas pediu que transmitisse um forte abraço e se compromete em marcar uma próxima agenda, quem sabe dentro de uma área de assentamento, né? Para vivenciar as experiências ou dentro da feira, quem sabe, para poder acolher as demandas dos trabalhadores, das trabalhadoras, das organizações. Bom, eu gostaria de dizer mais duas questões, Joaquim, se você me permite. Uma sobre um pouco do plano que o INCRA vem desenvolvendo para essa próxima gestão, né? Quais são as linhas prioritárias que o INCRA do Estado de São Paulo quer atuar nas áreas de assentamento. E uma outra questão, algumas reflexões sobre o tema da questão ambiental que nós estamos enfrentando nesse exato momento. Bom, primeiro, não é novidade que nós herdamos uma estrutura de Estado completamente desestruturada por conta do golpe, por conta do Bolsonaro. E essa desestruturação, por incrível que pareça, vai desde sumir processo de assentado que é deletado de computador. Então, nós herdamos uma estrutura do INCRA completamente desestruturada. Esse ano passado foi um esforço enorme tentar reestruturar minimamente o INCRA para cumprir com algumas funções, dentre elas a questão da regularização, que é um tema aqui da região, né? Regularização dos assentamentos. Esse é uma estratégia, inclusive Marcelis organizou, né, um processo lá em Bauru que quarta-feira, um processo recorde, nós conseguimos regularizar 112 famílias, né?
Então, essa é uma das estratégias. A outra, aqui no estado de São Paulo, é uma das poucas superintendências do Brasil que assumiu a agroecologia enquanto uma política de desenvolvimento dos assentamentos. Então nós estamos iniciando um projeto, está aqui o Diogo, um camarada lá da UFSCar, né? O Gilmar, a Diane, que estão trabalhando num projeto de transição agroecológica, de fortalecimento das cooperativas do assentamento e vão atuar aqui na região de Ribeirão Preto. Isso faz parte de uma intencionalidade do INCRA de tratar a agroecologia enquanto uma política de desenvolvimento dos assentamentos. Então, essa é uma das, digamos assim, das táticas que a superintendência aqui do estado de São Paulo assumiu para esse próximo período. E aí tem uma série de créditos, né? O crédito ambiental, que é uma modalidade nova criada pelo MDA, né? Exatamente no sentido de tentar estruturar os processos de transição agroecológica e assim por diante. Por último, para não tomar muito tempo, fazer uma reflexão muito breve sobre o que nós estamos enfrentando. Segundo o Instituto Agronômico de Campinas, nos últimos 3 anos, o estado de São Paulo perde por ano em torno de 5.000 hectares de solo. São solos que estão praticamente sem vida. É um processo que chamam de desertificação. 5.000 hectares de solo por ano no estado de São Paulo. Isso é fruto de um processo intenso de uma agricultura que produz muito carbono, que destrói os recursos naturais, que está acabando com as condições ambientais para a gente sobreviver nesse planeta. Estão dizendo que em 2050 vai faltar água para em torno de 700 milhões de crianças. Estão dizendo que em 2050 o mundo vai estar 1,5 graus mais quente do que está hoje, o que vai inviabilizar praticamente 40% do planeta Terra na produção de alimentos. Então dizer que aqui na região de Ribeirão Preto, posso dizer até com uma certa emoção, porque até então, o ano passado eu era militante do MST, né? E a gente é companheiro, já se encontrou aqui, que aqui tem uma referência na transição agroecológica que para nós é muito importante. Então, reforçar isso é extremamente importante. Se a gente não conceber uma nova forma de produzir comida, de se relacionar com a natureza, né, de entender que o solo é um elemento vivo, nós estaremos caminhando em passos muito largos para o fim da história humana nesse planeta Terra. Então, reforçar esse processo que aqui em Ribeirão é uma referência para o estado de São Paulo e para o Brasil, que são os sistemas agroflorestais, que são os sistemas agroecológicos, que é a produção de comida de verdade. Então, mais uma vez, a gente agradece em nome do INCRA a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês hoje. Vai ter uma metodologia onde vocês vão debater as principais questões. Me comprometi com a doutora Sabrina, que vou anotar e segunda-feira a gente senta e conversa. E nós, enquanto INCRA, nos colocamos à disposição na luta pela reforma agrária, na demanda dos assentamentos. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Eu convido agora a companheira Joyce para fazer uso da palavra, se apresentar. Não, depois eu falo. Bom dia a todos e todas. Bom dia aqui a mesa também. Para mim está sendo, né, um momento muito importante e gratificante também estar aqui em nome do movimento, né, e do setor de produção do estado de São Paulo. Estar aqui nesse primeiro encontro, né, das cooperativas e associações da região aqui de Ribeirão Preto. Aproveitando a fala do Diogo, né, uma referência para nós do movimento que trazemos, né, na veia a questão da agroecologia e a questão dos sistemas agroflorestais. Foi aqui que nasceu, né, essa ideia dentro do Movimento Sem Terra e a gente traz ela como referência e a gente conseguiu expandir a partir daqui de Ribeirão, né? Então, mais uma vez, né, aqui a região sendo uma referência dentro da nossa organização. O movimento está completando, né, completou segunda-feira 40 anos, né? 40 anos de luta, resistência, né? Muitas batalhas. E nesse processo, né, ele também foi se organizando, se forjando, se reconstruindo nesse caminhar. E por isso ele, né, hoje é considerado o maior movimento, né, dos camponeses da América Latina que conseguiu resistir todo esse processo.
Hoje está tendo uma festa lá, né? Infelizmente não podemos estar lá, né? Mas aqui também podemos estar aqui comemorando hoje também, junto com os companheiros que estão lá na Florestal Fernandes, né? Porque também nós fazemos parte desse processo, o movimento é nosso, né? Então nós fazemos aniversário também. Então queria iniciar falando isso, né? Dessa força que é o Movimento Sem Terra. Em 2014, no seu Congresso Nacional, o movimento ele tirou como uma das linhas de estratégia dele, que a partir de então a nossa produção ela teria que mudar, né? Até porque a conjuntura estava nos mostrando, né? O meio ambiente estava nos mostrando, ou a gente muda, né? Ou nosso planeta ele pode virar em extinção. Né? E a partir de então o movimento vem trazendo essa reflexão, né, da questão da produção de alimentos saudáveis, da produção de comida de verdade. Então foi um processo devagar, lento, né, que foi se forjando, junto com isso construindo a reforma agrária popular, através, né, dessa nossa forma de organizar, através do cooperativismo, né, trazendo a cooperação como uma ferramenta, né, de organização política, econômica, né, para os nossos assentados. E aqui hoje, né, trazendo essa ferramenta também, de fato, a produção, né, junto com a comercialização e junto com o cooperativismo, essa ferramenta a gente tem que estar caminhando junto com ela, para a gente poder avançar, porque sozinho a gente não vai conseguir. Estava conversando hoje, logo de manhã, com o Luciano, né, que aqui ou a gente se organiza, né, dessa forma cooperativista, ou de fato a gente não vai conseguir andar muito longe, né? Hoje a gente vê, o nosso governo, né, o governo que a gente fala que é nosso, porém a gente sabe que é uma construção, né, amplas, né, com outros segmentos. E a reforma agrária, infelizmente, ela não está pautada. Isso não significa que a gente não vai fazer processo de luta e que a gente não vai ter conquistas, né? Até porque a gente sabe que tem, né, muitas outras linhas aí para a gente atuar dentro do governo. No entanto, a reforma agrária em si ela não está pautada. Mas a gente tem, né, que pautar ela em todos os espaços, em todos os momentos. Dentro dessa organização, dentro do nosso próprio setor de produção, o que nós trouxemos aqui, né, que eu fiquei de falar um pouco também sobre essa questão das nossas cadeias produtivas, né? Dentro das cadeias produtivas, o que seria isso? Né? Da gente organizar a nossa produção, toda a sua linha, né? Desde o plantio, né, até a sua industrialização e a sua comercialização. Para isso tem algumas ferramentas, né, que a gente precisa se organizar, que é através da associação, das cooperativas, e buscar essa forma. Hoje, além, né, de algumas parcerias também com o governo, mas também outras parcerias também com algumas iniciativas privadas, nós estamos buscando, né, formas, né, da gente fazer isso na prática, levar, né, essa organização, essa estrutura para dentro das nossas áreas de assentamento. Em parceria também, né, com o próprio governo federal e o Movimento Sem Terra, vai começar a iniciar agora o processo de mecanização, né, das máquinas, que está vindo, né, uma parceria com a China, né, que vai começar lá no Nordeste, Rio Grande do Norte, né, vai dar início a essa etapa, porque a ideia é que essas máquinas elas venham para não é facilitar de fato, não é essa vida nossa de agricultor no campo, né? Porque a gente quer fazer a ecologia, mas a gente também não quer ficar só ali na enxada e no facão. A gente quer os maquinários próprios para isso, que nos ajude, né, a produzir, a trabalhar com a terra. Né? A gente quer plantar o feijão, o milho agroecológico, o milho orgânico, mas na hora ali não é fácil você ter que ficar caminhando, né, aqueles tanto na mão, mas uma ferramenta que ajude, né, que não é ferramentas grandes, né, que são aqueles grandes dinossauros, né, que tem aí o agro, mas são ferramentas adaptadas para a agricultura familiar, para que a gente possa de fato também facilitar a nossa vida e de fato a gente começar a avançar no processo de produção em mais escala, para de fato a gente levar comida ao nosso povo. Então, essas parcerias, essas iniciativas existem, né? A gente vem dialogando e vem fazendo esse fortalecimento, né? O movimento, além dessa organização, que vem buscando também essas parcerias, tanto com o governo, mas também com algumas iniciativas privadas,
tá visualizando, né, trazer a comida de fato para quem precisa, né, levar comida para a classe trabalhadora, levar comida para a periferia. E nessa organização, dentro das estratégias, aqui em São Paulo, nós também estamos visando os sacolões, né? A gente está chamando de sacolões populares, né, Nivaldo? E a Nivaldo, até numa reunião nossa, ela trouxe a carretão popular, né? O carretão popular. A ideia desse carretão era a gente, né, levar comida, fazer feiras, né, com esses carretão nas periferias, levar comida de verdade, comida, né, que tenha um preço justo para ter acesso ao nosso povo. Então são estratégias que dentro, né, do movimento a gente vem dialogando de como construir, né, essas carretas que passem aí nas periferias, que vai, né, para as regiões, levar comida de verdade para o nosso povo. Além das feiras populares, né, as feiras agroecológicas que já vem fazendo e construindo, né? Aqui também em Ribeirão tem um exemplo muito grande que também levou essas experiências, que são as cestas, né? As cestas agroecológicas, as cestas agroflorestais, que também é um marco, né, de Ribeirão e que levou para outras regiões, né? A nossa região mesmo lá de Promissão, nós temos lá vários, né, exemplos de cestas agroecológicas também que foi, né, que bebeu na fonte, na água aqui de Ribeirão, né? Então, essas cestas também é uma outra forma, né, de dialogar com a sociedade, de levar comida e de fazer a comercialização, né, da nossa produção. Aqui também no estado de São Paulo a gente vem trabalhando com a ideia, né, das cadeias produtivas, mas a ideia é que as regiões levantem, né, qual é mesmo de fato a demanda de cada região, qual que é a produção, né, que combina mais com cada região. Isso é a nível nacional, nessas cadeias. Aqui em São Paulo, nós tínhamos elencado algumas cadeias, que é a questão do leite, que a maioria dos assentamentos nossos tem leite, né? Trabalha com leite. A cadeia da mandioca, né? Quase todos os nossos assentamentos, o pessoal produz muita mandioca. A cadeia do mel, dos grãos e dos hortifrutis, que está dentro aí dos sistemas agroflorestais, que aí engloba, né, os hortifrutis, os legumes. E se pensando agora também na cadeia do mel, né? Então, assim, quando a gente fala de pensar em cadeias, é todo o seu processo, né? Desde a produção, a industrialização e a comercialização. Então, essas cadeias estão sendo pensadas, né, e organizadas aqui no estado de São Paulo. E aqui em Ribeirão, precisa de, né, agora, né, avaliar quais são as cadeias produtivas aqui de Ribeirão, né? O que dá para se englobar, o que consegue trabalhar, né, coletivamente, aonde a gente focar, como buscar, né, essa produção, como a gente fazer essa industrialização e como a gente fazer essa comercialização. Nós estamos fazendo algumas parcerias através, né, da Coapar, que é do leite, né, lá de Andradina. Os companheiros lá também, a gente já está com, não sei se vocês já ouviram falar também do gelado do campo. Já, né? Alguém? Não? Do gelado do campo? Já experimentou, né? Ótimo. Então, o gelado do campo, ele é uma nova parceria do Movimento Sem Terra, né? É um companheiro que ele trouxe para o movimento essa proposta e ele está ajudando o movimento a construir esse processo, né? Então, assim, a fábrica lá em São Paulo vai abrir agora lá, é uma escola de sorvete e ele foi ajudando o movimento. E a Coapar, né, que é a primeira cooperativa nossa aqui do leite, ela tá nessa parceria que ela vai fornecer o leite em pó, as coisas, e os nossos assentados vai fornecer a fruta, porque é um sorvete feito direto com a fruta, né? Então não é aqueles que tem aquela pigmentação, aquelas coisas não, né? É um sorvete feito direto com as frutas. Então nós precisamos de organizar aqui, eu acho que foi daqui já também de Ribeirão, um tanto de polpa para fazer, né, esses sorvetes. Promissão, nós mandamos também algumas mangas e aqui mandou algumas polpas. E nós demos início na Feira da Reforma Agrária, né? Polpa aqui do Xoxapuri. A Feira da Reforma Agrária a gente lançou então, né, o gelado do campo, que é o nome, né, que é a marca do nosso sorvete. E já, né, vai estar aí a partir desse ano também, abrindo em alguns lugares, né? Então, essa é uma outra ferramenta que também vai ajudar a gente a organizar esse processo de produção também das frutas, né, dentro da nossa organização. Como nós ainda não temos uma própria farinheira, né, ou uma casa de farinha, mas temos possibilidade de fazer parcerias, né, com essas farinheiras,
também está se construindo, né? Lá na região de Garça tem uma farinheira, onde o movimento já vem dialogando. Tem uma farinheira aqui em Ribeirão, que talvez a gente vai também, né? Dar uma olhada, né, Joaquim? Para ver essas parcerias, porque são ferramentas que estão aí e que a gente pode estar se utilizando, né? Até porque a gente está voltando aí com o PAA, né, o PENAI, outras políticas públicas que a gente precisa de avançar na nossa organização, né? Para a gente poder estar acessando elas, né? E esses são os caminhos. Uma outra proposta que o movimento colocou e que a gente já fez um diálogo com o próprio INCRA, né, também, e Calconab, foi das nossas UPAs, né, que é aquelas unidades de processamento de alimentos. Só que no estado de São Paulo nós temos 8 que estão paradas. Então, assim, muitas, né, já estão quase prontas, pouca coisa para terminar, né, e outras que é questões de documento. Então, assim, nós ficamos de fazer esse levantamento, a região aqui precisa de fazer, viu, Nivaldo? Um levantamento específico do que precisa, qual que é o valor. Então, se o governo já se prontificou, né, em arrumar esse recurso, né, para a gente colocar essas unidades para funcionar. Inclusive, nós fizemos uma prosa essa semana passada, né, lá em São Paulo, com a companheirada, e eles falaram assim, ó, a gente tem que levar tudo bonitinho, certinho, com os valores, né, porque eles já estão com um recurso específico para essa demanda. Mas a gente não pode, né, demorar, a gente precisa de fazer isso o mais rápido possível. Então, assim, são 8 e essas unidades, né, estão nas nossas áreas de assentamento e elas vão ser essa ferramenta também de escoar, né, organizar todo o nosso processo de produção. A gente vai organizar a produção e vamos vender, né, para o PENAI, para o PAA, e também podemos, né, buscar outras formas também dentro da própria supermercados, né, que esteja mais próxima, né, sabe, porque a gente já tem a documentação, tá tudo legal, né, então se a gente tem essas ferramentas aí também esse ano para consolidar aí os nossos trabalhos. Uma outra ferramenta, né, que a gente vem trabalhando também, que é a questão da certificação, né? Nós temos muita produção, né? Infelizmente nós temos que provar, né, que a nossa produção ela é livre de agrotóxico, né? Não é o contrário, né? Mas infelizmente, então assim, a gente buscar, né, certificar a nossa produção, né? Isso é importante. No primeiro momento a gente falava assim, né, aquela relação, né, do consumidor com o produtor, a questão de confiança, ela é legal até um certo ponto, porque a gente consegue avançar ali na feira, na venda direta, mas se a gente quer avançar para outros setores, infelizmente a gente precisa desse documento, né? Então a gente está avançando também na busca, né, de construir essa certificação dos nossos assentados. Há um tempo atrás que a Biju comentou que aqui já tem, né, uma certificadora aqui, né, então acho que é a primeira assim dentro de uma área de assentamento. Vocês estão vendo, a Ribeirão está sendo pioneira em várias, então gente, a importância que tem, né, essa região aqui. E a gente está buscando, né, fortalecer também essas outras experiências no estado de São Paulo para a gente avançar nesse processo de certificação. Agora, com essa, né, com o INCRA trazendo essa participação agora também, né, trazendo a agroecologia, né, como uma política, né, também aqui para o estado, talvez isso ajude a gente a avançar, né, ainda mais nesse processo de certificação aqui no estado de São Paulo. Gente, não vou ficar falando muito, né, porque a ideia é ouvir, né, o diálogo aqui com vocês, mas estamos aqui, né, nessa construção coletiva, em parceria aqui com a região e também em parceria aqui com os companheiros, né, aqui dos institutos, também aqui do CEAGESP, nessa construção coletiva, né. Nós temos um governo que é nosso, mas se a gente não puxar ele para nós, a gente sabe que o agro puxa, então por isso que a gente tem que estar, né, pressionando sempre aí o nosso governo para ele lembrar da gente. É isso. Obrigada. Obrigado, Joyce. Bom, seguindo, eu vou pedir o companheiro Zuki pediu aqui fazer uso da palavra, que ele quer fazer um complemento. Por favor, Zuki. Rapidinho, dialogar basicamente com a companheira Joyce, que acho que algumas coisas são importantes que a gente diga. Primeiro, lembrar da importância de Ribeirão Preto, como você falou, lembrar que hoje a nossa secretária executiva, ou a vice-ministra da Secretaria-Geral da Presidência, é a Kelly Monfort, que é daqui do assentamento de Ribeirão Preto, merecido, justo, né? E a capacidade que a Kelly tem, eu tenho certeza que a gente vai ter um outro destaque nesse cenário. Também dialogar,
ministro Paulo Teixeira esteve na China com o presidente Lula no começo do ano, e é muito mais do que trazer o equipamento, né, o equipamento adaptado ao tamanho da agricultura familiar, porque a gente não precisa ter aqueles equipamentos imensos, né, mas é trazer equipamento que caiba na agricultura familiar, mas não é importar, a gente não quer importar o maquinário, porque nós queremos trazer da China a tecnologia para produzir o maquinário aqui no Brasil. Então você ajuda a agricultura familiar e gera emprego e renda na fabricação dos equipamentos. Então é esse o trabalho que a gente... E isso, o ministro Paulo Teixeira vai estar no Rio Grande do Norte agora, né, daqui acho que 15 dias no Rio Grande do Norte, para ir fazer a vistoria desses equipamentos e continuar. Ele tem hoje à tarde, ele está de manhã agora com o pessoal lá na Floresta, mas à tarde ele tem uma reunião com a Câmara Brasil-China, lá no INCRA, em São Paulo, para tratar justamente desse tema. Então, acho que é importante dizer. E dialogar também com a questão da importância da reforma agrária. Ela tem toda a razão, acho que a reforma agrária é importante, é necessária e urgente. E o nosso ministério terminou agora, semana passada, de fazer o planejamento para este ano. E vocês têm ouvido o presidente Lula, imagino que tenham ouvido o presidente Lula, mas o nosso presidente Lula falar constantemente na prateleira de terras. E ele tem certeza que todos esses conflitos que a gente tem hoje, que acontecem no Brasil, é porque nós não temos terra. Falta terra. Então, ele determinou que o ministro Paulo Teixeira, e o ministro Paulo Teixeira assumiu esse compromisso essa semana. Então, nós temos 3 prioridades para esse ano no Ministério do Desenvolvimento Agrário. O primeiro, que dialoga com os outros 2, é a prateleira de terras. Então, todo o Ministério, as secretarias, todos os ministérios estão voltados para esse trabalho de buscar as terras para a gente, de fato, fazer a reforma agrária e assentar as pessoas. Tem uma preocupação muito grande do presidente do nosso ministério com as pessoas que estão acampadas na beira da rodovia, então são prioridades para nós. As outras 2 prioridades que a gente elegeu são a seca, claro, né, que está pegando o nosso povo no Nordeste, até no Sul agora a gente tem seca, que é uma coisa inusitada, por conta dessa mudança ambiental, né? E os Yanomamis. Então, as nossas 3 prioridades. Aliás, a primeira prioridade, que é a prateleira, ela é transversal às outras 2, né? A gente tem, então, a prioridade, que é a prateleira de terras, é a seca e os povos Yanomamis. São as nossas prioridades desse ano, que eu acho que dialogam um pouco com o trabalho. Eu acho que era importante deixar bastante claro, tá bom? É isso. Obrigado, Ju. Eu convido a Nivalda para citar as autoridades presentes que não foram citadas. Nivalda, por favor. Sim. De acordo vai chegando os nomes aqui pra gente, a gente vai falando, se retava aqui, a gente pede desculpa. Mas é a vereadora Paula Fátima de Jabuticabal. Onde está você, Paula? Paula Faria. Paula Faria. Muito bem-vinda. E também o presidente do PT de Jabuticabal, o senhor Sérgio. Muito bem-vindo. E também o Luiz, do ITESP. Luiz, bem-vindo, viu? E a gente também, já estava aqui, peço desculpa a gente não ter falado antes, o Luiz, do Finapop, que depois ele vai conversar aí bastante com a gente aí, com as cooperativas aí. Bem-vindo, Luiz. Nessa terra de monocultura, na capital do agronegócio, nós estamos aqui hoje para dizer que a agricultura familiar, a reforma agrária faz a diferença. Estamos aqui hoje para dizer que nós é quem faz a diferença no país, no mundo. É quem produz comida de verdade. Não é quem produz os commodities, não é quem produz cana. E nós estamos aqui hoje para, nesse primeiro encontro das cooperativas. No primeiro encontro dos produtores, das trabalhadoras rurais, sem terra, da agricultura familiar, e apresentar também um pouco, né? Aqui estão as cooperativas, a gente ainda não está com o nome de todos os presidentes de cooperativas, todas as cooperativas aqui representadas, mas nós já estamos aí com uma feirinha que é uma demonstração de um pouco daquilo que nós produzimos. Não foi todas as associações que trouxeram, né? Mas está ali do Mário Lago, está ali do Cepete Araju, está ali das meninas de Araraquara, né? Todas muito bem-vindas, e vamos ter aí um dia cheio de muitos trabalhos aí para a gente tocar aí. Joaquim? Obrigado. Obrigado, Nivalda. Bem, dando prosseguimento, nós temos hoje uma manhã bastante intensa, onde nós vamos fazer uma roda de discussões. Esse é o grande objetivo, ouvir as pessoas que estão aqui, né? Mas nós não poderíamos de abrir um pequeno espaço para 2 pessoas que estão hoje aqui e que têm uma outra agenda e vão ter que sair um pouquinho mais cedo, que é a deputada estadual Márcia Lia. Por favor, eu peço para fazer uso da palavra, e em seguida a vereadora Duda Hidalgo. Agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo Luciano, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, dizer para vocês e para toda essa bela mesa
representantes do nosso ministro Paulo Teixeira, representantes da Sabrina, do CIAGESP, Luciano, a Joyce e a companheira e o meu querido amigo de Restinga, né, esse poeta que está aqui na mesa também junto com a gente. Cumprimentar todos vocês, a Duda, né, dizer que a gente vive um momento muito importante no Brasil. Eu confesso a vocês que até o ano passado eu estava muito preocupada, porque a gente não conseguia ver ainda as coisas começarem a deslanchar, né? Um ano do nosso governo já tinha ido e a gente não estava conseguindo sentir, palpar, né, as políticas públicas chegando na área da agricultura. E eu estava muito preocupada porque o nosso trabalho ele é muito voltado à questão da agricultura familiar, da reforma agrária. E eu tive com o César Aldrigue, que é o diretor nacional do INCRA, presidente nacional do INCRA, e com a Sabrina em Bauru, depois a gente foi para Sandovalina, depois a gente foi para IEP, e eu comecei, eu estou muito feliz, comecei a sentir que esse ano nós vamos conseguir materializar, que é uma das prioridades, a nossa cobrança da bendita prateleira de terras, né? E ontem e anteontem nos foram passadas as informações imprescindíveis para que a gente possa finalmente resolver o problema de milhares de pessoas que estão acampadas. Eu conheço, Luiz, acampamento de 18 anos. As pessoas vivendo embaixo de lona há 18 anos. É um sofrimento inimaginável, né? E como nós ficamos por 6 anos, Mira, com tudo parado, né? A gente não podia deixar, e o César disse pra gente que é pra gente ir pra cima. O ministro Paulo Teixeira, no seu discurso de posse, ele disse, para os movimentos virem para cima, para os movimentos cobrarem para a gente poder fazer a tão sonhada reforma agrária. Mas não é só reforma agrária que a gente precisa. A gente precisa pôr as pessoas na terra, mas a gente precisa que as pessoas possam produzir. Para isso a gente precisa de dinheiro. Ninguém faz nada se não tiver financiamento. Tem que ser dinheiro subsidiado para que as pessoas possam efetivamente plantar. A gente precisa também de conversar sobre a logística de distribuição desses alimentos, porque tem muitos lugares, Joyce, você sabe disso, que as pessoas produzem e depois não conseguem entregar. Eu me lembro de que em tempos pretéritos a gente conversava com alguns produtores, com alguns agricultores da agricultura familiar, Zubira, eles diziam assim, eu tenho muita mandioca, mas eu tive que passar o trator porque eu perdi tudo. Eu tenho muita manga, mas vai tudo apodrecer porque eu não tenho como entregar. Então a gente precisa ir para além da entrega de terra. A gente precisa dar condições efetivas para que o nosso povo produza. Ah, mas produza qualquer coisa? Não, produz alimentos sem veneno. Porque muitos dos problemas, né, que a gente está vendo avançar no mundo são consequências da alimentação envenenada que a gente come todos os dias. Nas frutas, nas verduras, nos grãos. Então a gente precisa efetivamente produzir. E como que nós vamos conseguir nos organizar? É fundamental que a gente compreenda que a agricultura familiar, ela precisa das cooperativas e das associações. Não tem como uma pessoa sozinha conseguir dar conta de tamanha tarefa. Então, essa iniciativa desse primeiro encontro do MST, aqui na cidade de Ribeirão Preto, junto com o CIAGESP, com o INCRA, com o ITESP, que está aqui também, é importante a gente dialogar com o Estado também, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com os movimentos populares, com as lideranças que estão aqui. Eu acho que a gente começa, e eu estou muito feliz por isso, nesse ano de 2024, a efetivamente, ontem foi emocionante a gente entregar os primeiros títulos lá em IEP para os assentados que ficaram por 6 anos esperando, na verdade 10 anos de luta, mas por 6 anos com as terras todas demarcadas, e o governo anterior
tirou, acabou com o MDA, acabou com tudo aquilo que podia dar condições para que aquelas pessoas pudessem acessar os programas do fomento inicial e os programas para produzir. E ontem, Sabrina, eu, César, a gente se emocionou demais porque nós sentimos, né, que lutas históricas do nosso povo estão sendo resolvidas, como em Bauru, como disse o Diogo, né, que nós conseguimos resolver o famoso problema da madeira do assentamento Horto de Amorés. Então, gente, parabéns por essa iniciativa de vocês, né? Podem contar com a gente. A gente aprendeu ao longo de tantos anos de luta, a gente aprendeu a forçar e pôr o pé na porta. Então, se precisar do meu pé para pôr na porta, podem contar comigo que eu estou à disposição. Valeu, gente. Bom encontro para todos. Vereadora do Hidalgo, por favor. Obrigada, gente. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, queria saudar toda a mesa, queria saudar a mesa em nome da Anivalda, que é trabalhadora, mulher do campo, que está aqui fazendo a luta dentro da nossa cidade, que é de cooperativa também. Então, queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui e dizer do meu prazer que é poder participar desse momento aqui com vocês do primeiro encontro de cooperativas. É muito, muito importante a criação desses espaços, que são espaços de troca coletiva e espaços de organização da nossa luta. A gente ouviu aqui dos mais diversos companheiros, seja de nível federal, estadual, municipal, daqui da nossa região, de outros municípios, as dificuldades que a gente tem hoje para conseguir fazer com que a reforma agrária se viabilize, mas também sobre os avanços que a gente tem feito nos últimos tempos, principalmente por causa do governo Lula, dos nossos companheiros que estão construindo a nível federal essa luta, né? O Zuc representando aqui o Ministério do Desenvolvimento Agrário e tantas outras pessoas que a gente sabe que estão junto com o Lula nessa luta para fazer com que o Brasil volte a colocar como prioridade a reforma agrária, a comida de verdade que alimenta o povo brasileiro. Que a gente sabe que só de cana não enche prato e que a gente sabe que a gente precisa evoluir, seja no processo de produção, quanto nos nossos mecanismos de distribuição de terra, de valorização das pessoas que estão ali na ponta. Mas, gente, tem uma coisa que eu queria mencionar aqui. Que a gente ainda tem muito que avançar a nível municipal. A gente está num ano que é um ano muito importante, que é um ano de eleições municipais, e a gente tem a oportunidade de tirar o que é essa corja nogueirista que hoje ignora um dos maiores assentamentos da nossa região, do nosso estado, que está aqui em Ribeirão Preto e que passa por muitas dificuldades. E que não são problemas que são problemas que passaram a acontecer um mês atrás, que é uma luta nova, que sempre está dando algum BO diferente, que por isso a gente precisa resolver. A gente tem problemas que são problemas crônicos, projetos que são projetos fundamentais que estão engavetados, como a Escola do Campo, e esses projetos são projetos que não vão para frente porque a gente tem uma prefeitura que, apesar de dizer que é global, acolhedora, que valoriza o meio ambiente, que corta a verba da pasta do meio ambiente, que sucateia os espaços que são os espaços de discussão verdadeira e de avanço da nossa luta pela reforma agrária, que ignora a existência do assentamento que existe aqui dentro da cidade e que, mais do que isso, é aliada do agronegócio, que coloca no portal da cidade, na entrada do nosso município, coloca a placa dizendo que aqui é a capital brasileira do agronegócio. E eu digo que está na hora de mudar. Está na hora da gente ser a capital brasileira da reforma agrária. Porque a luta que a gente tem aqui hoje dentro do nosso município, dentro da nossa região, ela serve de exemplo para muito espaço. E por mais que a gente tenha uma ignorância da Prefeitura de Ribeirão Preto em não valorizar o que é essa coisa tão preciosa para a gente, que é ter os movimentos sociais juntos aqui dentro da nossa cidade, integrados com a nossa região e com capacidade de criar uma feira em conjunto com o CEAGESP, igual a gente está fazendo aqui hoje, construir uma movimentação das cooperativas do nosso município, valorizar e ajudar os companheiros que estão na luta lá no campo. A gente precisa trocar essa prefeitura, a gente precisa fazer com que, finalmente, Ribeirão Preto seja a cidade que vai valorizar a reforma agrária. Porque não adianta nada a gente estar ali na ponta, a gente está construindo e tentando avançar, porque a gente só vai avançar a passos largos se a gente conseguir dominar o que são esses espaços institucionais.
E o outro ponto que eu queria falar aí dentro de tudo isso é que estou muito feliz de estar aqui hoje também, de reencontrar algumas pessoas e dizer que o nosso mandato está à disposição. Nosso mandato está à disposição para o que vocês precisarem. A gente está de portas abertas lá dentro da Câmara Municipal e é para qualquer tipo de luta que vocês precisarem. Desde teve problema dentro da unidade de saúde da família que tem lá dentro do assentamento até Duda, a gente precisa de uma ponte aqui na região por causa de um outro BO que está acontecendo em uma outra cidade. O que vocês precisarem a gente está à disposição. Não conseguimos fazer mágica, mas a gente tenta. Obrigada, viu, gente? Para encerrar essa etapa de saudações, eu convido a superintendente do IBAMA, Perla Miller. Por favor, Perla, chega aqui para a sua saudação. Enquanto a Perla chega, eu gostaria de registrar a presença do nosso amigo e companheiro Mauro Freitas, da UMM, demonstrando que campo e cidade estão juntos na luta por dignidade, reforma agrária, moradia. Obrigado, Mauro, pela presença. Perla, por favor. Acho que é ali, Perla. Aqui? Bom, um bom dia a todas as companheiras e companheiros, saudar a mesa, principalmente na pessoa dessas companheiras de luta, de falas que sempre nos ensinam muito, né? Quando eu particularmente participo de encontros como esses, que tem o MST, né, na frente, é um momento de escuta, é um momento da gente aprender, né? E particularmente para o espaço que hoje eu estou ocupando, que é o IBAMA, que é essa autarquia, esse órgão com o grande desafio de liderar as ações contra o desmatamento, contra o garimpo ilegal, contra, né, a devastação planetária. A gente sabe que a gente tem um grande aliado na agricultura familiar e nos sistemas agroecológicos, né? A agricultura de base ecológica é o único caminho viável para que a gente possa manter a vida, aliás, a todas as espécies de vida nesse planeta. Por quê? Porque através da agricultura de base ecológica, da agroecologia, a gente consegue garantir renda, saúde e proteção ambiental. E o MST tem provado que é sim possível, através da agroecologia, produzir em grande escala para que não falte comida na mesa do povo. Comida saudável, comida de qualidade, é garantia alimentar e nutricional. O que a gente precisa? A gente precisa de incentivo, a gente precisa de valorização, a gente precisa de políticas públicas que façam o contraponto de uma agricultura que é uma agricultura predatória, que desmata, que incendeia, que queima e que emite gases de efeito estufa que estão ampliando, né, as temperaturas. E curiosamente, com o aquecimento global, quem mais sofre? As periferias, a população pobre, a população que menos polui, a população que menos desmata, a população que menos agride. Então, fica só aqui, né, os meus cumprimentos por esse movimento tão importante, que aqui a gente possa ter um espaço não só para adquirir alimentos de qualidade, saudável, mas também um espaço de aprendizado, de lazer, e que a gente consiga encontrar parceiros, apoio, para que isso se torne uma realidade para Ribeirão Preto e que possa ser também um exemplo para toda a região. Então, parabéns, muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação me encontrar com vocês. Muito obrigada. Bom, companheiros, encerramos essa fase de apresentação e saudações. Tivemos um momento muito importante, porque isso serve para nos abastecer nas discussões que vão se suceder a partir de agora, né? Nós tivemos aqui falas que trazem o compromisso e respostas a algumas questões que nós já vamos certamente discutir. Então agradecemos a presença e a fala de todas as autoridades aqui presentes e convidamos agora todos nós a nos dividirmos em grupos. Qual vai ser a dinâmica então? Qual é a ideia, né? É uma construção coletiva. Então a participação de todos, sejam assentados, sejam acampados,
sejam pessoas que não estão ligadas ao movimento diretamente ou à produção, não importa. Todos nós compomos uma sociedade que se alimenta, todos nós compõem uma sociedade que busca uma alimentação saudável e busca uma qualidade de vida melhor. E certamente todos os que estão aqui presentes estão apoiando essa ideia, independente de estar ou não ligado diretamente à produção ou ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, nós vamos nos dividir em... Nós temos aproximadamente 100 pessoas aqui, pelo que a gente contou. Aliás, já é um sucesso de público. Agradecemos muito todos vocês. Um sucesso realmente. Mas vamos lá. Nós vamos nos dividir em 8 grupos. 8 grupos de aproximadamente 12 pessoas. Como eu disse, todos estão convidados a participar. Eu creio que nós não vamos exercer nenhuma ingerência na divisão, vamos deixar mais à vontade, né? E vocês podem ocupar os espaços aqui, ó. Tem sombra, só puxar a cadeira, vai para um canto, mas grupos de 12 pessoas. E nós vamos ter 1 hora para a discussão. Então, nessa 1 hora, são aproximadamente 10h40 exatamente, até 11h40. Ao final, esses grupos vão apresentar aqui na frente, a partir de um relator. Então é bom que cada grupo tenha um coordenador e um relator, né, para organizar a discussão. Esse relator virá aqui na frente e vai apresentar as suas demandas. E aí, ao final, após apresentadas as demandas, as demais autoridades e representantes que não tiveram oportunidade de fala no início, podem se colocar e talvez até com alguma proposta de solução para os problemas apresentados. Então fica essa a sugestão de encaminhamento para todos nós. Podemos fazer assim?